Então serão 12 horas de maratona e a gente vai começar agora e a gente vai atualizando aqui e no vlog da Yasmin. Isso aí. E você vai ler o que agora no começo? Aí, eu vou começar com um quadrinho pra me motivar, que é a Biblioteca Gaiman, o volume 1. Eu acabei de ver que é volume, eu nem sabia que... Pra vocês terem noção, eu nem sabia do que se tratava. Agora eu sei que é o Neil Gaiman escrevendo 5 contos de outros autores também, com o auxílio de uma ilustradora. Enfim, e tem muitas pessoas peladas aqui. Isso eu achei bem peculiar, mas é interessante. Quadrinho é bom assim no começo pra Dar um gás. Ah, já acabei. Acho que eu vou de um suspense meio sobrenatural, assim. É um livro bem curtinho e tô curiosa, não leio muito esse gênero, então vamos ver se suspense me deixa realmente presa nessa história, nesse começo de maratona. E eu tenho uma outra opção ali, vamos ver se essa aqui não andar, eu volto com a outra opção. Então, que comecem as leituras e a maratona. Até daqui a pouco. Até. Segundo dia de maratona, check. Lemos por 1h30 ontem, então ainda temos 10 horas e meia de leitura para este sábado. Inclusive, já tá quase dando o horário ali que a gente pretendia começar a ler hoje, que é umas 10 horas da manhã. E a gente vai terminar mais cedo, inclusive, né? Que é bom. A gente já leu um pouquinho ontem. E eu já esperava ler esse livro rápido, só que eu não achava que daria certo, porque né, eu tava com sono e tudo mais. Mas eu consegui ler 82 páginas dele ontem, quer dizer, 70 e alguma coisa, porque começa na página 9. E já começaram a acontecer algumas coisas. Como é um livro curto, a autora não pode enrolar muito na hora de, né, apresentar pra gente o que tá acontecendo. E o começo me irritou um pouquinho, porque tem um personagem muito insuportável, que no caso é o padrasto da protagonista, e ele e a mãe da menina estão indo pra um cruzeiro de lua de mel, e ele quer porque quer largar essa menina em qualquer lugar. Eu acho que se ele pudesse largar ela no meio da rua pra ir pra esse cruzeiro, ele faria isso. Mas, né, ele tem que ser bonzinho ali aos olhos da mãe, e falou, não, bora colocar ela numa escola interna, que é super renomada, a diretora já deu aula em Paris e não sei o que, e não sei de onde que ele conhece essa diretora, mas, né, tem alguma coisa estranha aí. E aí eles deixam a menina lá na escola, e ela chega lá, tá tipo vazio, ninguém chegou ainda. A diretora fala, amanhã todo mundo vai chegar, todo mundo são 3 pessoas. E aí tá lá essas 4 meninas nessa casa que é super antiga e teve um incêndio, todo um rolê dela ser assombrada, porque o antigo morador era meio esquisito, assim. E essas meninas começam a ter pesadelos, e elas começam também a conhecer um pouco ali a história de vida de cada uma, e percebe que elas têm uma coisa em comum, que faz com que elas sejam... Essa coisa que elas têm em comum foi o que fez a diretora aceitar só elas nessa escola. Lá elas têm aula de matemática, ciências, artes, música, literatura, mas é só isso também. E eu não entendi como que isso é uma escola. Você não tem metade das matérias que uma escola tem. Parece mais uma colônia de férias do horror, porque a casa é mal assombrada. Sério. E aí já começou a acontecer umas coisas aqui, e eu arrepiei em uma cena, e eu espero que continue assim, e que o insuportável lá do começo não apareça de novo. Então, tô quase aqui na metade. O aplicativo do Bookly tá me dando 2h30, mais ou menos, pra finalizar. E vamos ver se na próxima atualização eu já vou ter leitura finalizada. Mas eu tô gostando, tá sendo bem rapidinho e prendendo, assim, né, com o suspense e o terrorzinho que tá tendo aqui. Então, eu volto daqui a algumas horinhas pra falar mais um pouco sobre esse livro. Eu acho que eu não posso falar mais nada da história, porque senão eu vou acabar dando algum spoiler, mas no geral é isso.
mais algumas horas de maratona se passaram, agora são aí 4h30, quase 4h40, e tenho uma leitura finalizada. Inclusive, eu descobri que esse livro não é recente. Eu achava que ele era tipo um lançamento, sei lá, do ano passado, mas ele é um lançamento de 60 anos atrás, basicamente. E tem filme, a autora tem vários outros livros que também foram adaptados, todos nessa vibe assim, meio de terror, meio sobrenatural. Então eu já tô curiosa pra conhecer essas outras histórias também. E por ser um livro muito curtinho, tipo, não deu tempo de me apegar a muita coisa, mas é uma história bem interessante, bem envolvente e que vai te prendendo por causa das coisas, assim, misteriosas, sobrenaturais que acontecem. É um sobrenatural, assim, bem... Eu achei original, por mais que tenha essa coisa de fantasmas, escola, mansão antiga assombrada, que tem uma família que morre e os fantasmas ficam lá dentro. Isso é meio clichê, mas a forma como a autora usou isso foi bem original, assim, bem interessante. E eu acho que se fosse um livro um pouquinho maior, teria dado pra desenvolver isso bem mais. Talvez mostrar um pouco mais a história da casa ao longo do tempo, das pessoas que já moraram lá, ao invés de só o que tá acontecendo com a casa no presente. Mas eu gostei, fiz algumas marcações, assim, só de coisas que foram acontecendo mesmo, nenhuma é uma frase muito impactante. E aí eu já comecei outro livro, então, li umas 40 páginas, mas eu quase dormi em cima dele, porque já tá batendo um soninho. E o começo, eu não gosto quando os livros, quer dizer, eu sou 880 com esse tipo de coisa. Quando começa já no meio de alguma conversa, no meio de alguma cena, e eu fico confusa, porque eu preciso entender o que tá acontecendo pra saber pra onde a história tá indo. E aqui eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Até parei um pouquinho pra ler aqui a sinopse, mas não ajudou muita coisa. E aí eu já tava com sono, já começou no meio de um diálogo, família discutindo casamento de não sei quem, que é brega, que é elegante, que é não sei o que. Eu tô tipo, fala um de cada vez, por favor. E o mesmo assunto também, porque tava cada um falando uma coisa diferente. E agora já começou a história a se alinhar com a sinopse e eu tô ignorando completamente o primeiro capítulo, porque não fez sentido. Então, é isso, leitura nova começada. E eu não sei se vai dar pra terminar ele agora, talvez se o sono for embora, é bem provável, mas se eu continuar com o sono, não sei se vai rolar. Mas tá rendendo. Tá rendendo por aí? Tá rendendo, gente. Esse próximo sprint eu acabo, graças a Deus, depois de 1 mês e tanto lendo esse livro. Segunda eu estou leitura, né? vencendo. Assim, eu comecei isso aqui mais da metade, né, na maratona, mas, enfim, é gratificante poder terminar isso aqui. Então é isso, a gente volta mais tarde com mais atualizações. Finalizando então a maratona de 12 horas que a gente fez nesse fim de semana, pra vocês conferirem aí o resultado, né, como rendeu a maratona pra Yasmin. Vocês vão lá assistir o vlog dela também, eu vou deixar linkado aqui no box de descrição. E ao longo dos próximos dias também vai saindo outros vídeos que a gente gravou juntas. Então sugiro que você já se inscreva lá no canal dela, ative as notificações pra ficar sabendo quando esses vídeos saírem. E ative as notificações aqui também pra você não perder nenhum, porque são vídeos diferentes e a gente gravou muito. Então vale a pena ficar de olho aí. Eu fiz essas duas leituras aqui durante essas 12 horas, então. Na verdade, o Amor de Penélope eu terminei hoje, segunda-feira. Mas faltava pouquinhas páginas, tipo umas... Quase que o livro caiu. Faltavam umas 30 páginas pra terminar, então eu peguei ele pra terminar aqui, até pra poder trazer uma ideia mais fechada, né, sobre esse livro,
poder falar melhor sobre ele, se eu recomendo ou não, e a minha avaliação final. Então vamos começar com Por um Corredor Escuro, que eu li inteiro, né? Foi uma leitura muito rapidinha. E eu já terminei a leitura desse livro com vários outros livros da autora na lista e querendo assistir o filme também, porque eu descobri que tem filme desse livro. Eu assisti o trailer, achei a imagem, assim, bem interessante. Então vou ver se eu assisto em breve. Esse aqui eu gostei bastante dele, eu dei 4 estrelas e meia. E só senti falta, assim, de, sabe, acompanhar um pouco mais o dia a dia ali na escola, saber um pouco mais de cada uma das outras personagens, coisa que eu acho que se o livro fosse um pouquinho maior, dava pra autora ter trabalhado melhor nisso. Mas foi só isso mesmo, só me senti um pouco distante ali de algumas coisas e que acabaram não me prendendo tanto, mas no geral o livro em si é bem envolvente, assim, como ele é curto, né, as coisas acontecem muito rápido, tá sempre acontecendo alguma coisa, então você vai acabar lendo muito rápido. E aí eu peguei um romance de época, né, depois de um suspense ali meio sobrenatural. E esse daqui eu tava bem empolgada com ele, porque eu queria muito ler alguma coisa da autora, e é um livro curtinho, então eu achei que, né, já ia ser rápido ali pra eu ler um romancinho de época mais rápido. Só que quase não tem nada, assim, de romance de época. Eu não senti muito a vibe romance de época que eu tava esperando. Mas eu não sei, assim, esse livro, ele dividiu minha cabeça. Ao mesmo tempo que eu gostei muito dele, por ele fugir dos padrões dos outros livros de romance de época, eu não gostei tanto porque ele não tem tanto uma vibe romance de época. Parece que a autora começou a escrever, falou, vou começar a escrever um romance de época. Aí chegou mais ou menos ali no 1/3 do livro, ou até quase o final, ela esqueceu que estava escrevendo um romance de época, achou que estava escrevendo um thriller, um suspense, sei lá o que, e aí no final ela lembrou que estava escrevendo um romance de época e deu um final de romance de época para esse livro. Eu não entendi o que aconteceu, se ela esqueceu o que ela estava escrevendo, mas basicamente aqui a gente tem a Penélope, que está sendo obrigada a se casar com um primo dela, porque ela é uma herdeira aí de toda a fortuna do pai dela, que é uma fortuna muito grande, e a tia dela, então, quer que ela se case com o primo pra poder manter essa fortuna ali na família, mas ela acha o primo dela um idiota, não quer casar com ele e resolve fugir pela janela. Enquanto ela foge pela janela, quem está passando? Richard, sei lá do que das quantas. Ela pede ajuda pra ele, pra ajudar ela a terminar de descer a janela. E aí ela conta o que ela tá fazendo, que ela tá fugindo pra não casar com o primo e tal. E o Richard pega e fala, tipo, não, você não vai fugir sozinha, porque você é uma moça. E vai dar merda se você for sozinha, eu vou com você. E ele tá bêbado, acabou de sair de um clube. Então, assim, nenhum tá batendo muito bem das ideias, né? A outra pular da janela e o cara, 3 horas da manhã, vagando pela rua bêbado, leva a menina pra casa, veste ela de homem. Na verdade, eu acho que ela já tava vestida de homem, porque ela pegou as roupas do primo. Aí cortou o cabelo dela, deu uma ajeitada ali na aparência, e agora eles vão fugir juntos, como se ela fosse um primo distante dele, e ela quer ir pra uma região ali onde ela tem uma casa e onde ela tem um amigo também, que quando eles eram crianças, os dois fizeram ali meio que uma promessa de que eles se casariam futuramente. Só que aí vai acontecer muitas coisas no meio do caminho. Eles vão participar de um roubo, vão ser cúmplices, vão testemunhar ali um assassinato, vão se envolver numa outra fuga, como se ela já não estivesse fugindo, né? Eles vão ter que fugir de uma outra coisa. Vai arranjar maior confusão. E aí, essa confusão no meio, a autora se prendeu tanto nisso que eu fiquei assim, tá, cadê o romance de época? Um ponto muito positivo é que não tem hot. Então, se você, assim como eu, não gosta desse tipo de cenas nesses livros, pode ler esse aqui. Não tem hot, é seguro. E isso foi uma coisa que eu gostei. Inclusive, eu só percebi isso no final, que eu tava tão focada em não detestar esse livro, que eu mal percebi que não tinha tido nenhuma cena, assim. E eu fiquei tipo, nossa, não teve nada disso o livro inteiro. E eu gostei. Gostei que ele, né, não fica também só naquela coisa de mocinhas com mães desesperadas pra casar suas filhas, ou aquele clichê da mocinha que é diferente, que vai conhecer o cara que também já tá passando da idade de casar e precisa levar a vida a sério e tudo mais. Não tem muito isso. E
inclusive eu senti falta de conhecer melhor cada um dos personagens, porque assim, aqui um dos personagens que conhece melhor a Penélope, ele pega e fala que ela nunca foi igual às outras, que ela sempre foi meio assim, fora do padrão e tudo mais, e eu queria ter conhecido um pouco mais esse lado dela, mas a autora esqueceu, né? Não apresentou direito os personagens. O Richard também, ele é um dandy lá, ele se veste assim, bem elegantemente, algumas pessoas inclusive acham que ele é meio brega, ele tem um nó de gravata que foi batizado em nome dele, então são lados desses personagens que eu queria ter conhecido, mas que a autora acabou não explorando tanto, e aí acabou que eu não gostei muito, mas tem aquele porém de eu ter gostado, porque é diferente dos outros romances de época, então eu fiquei meio dividida, acabei dando 3 estrelas por esses motivos. Poderia até ter dado 3,5 estrelas, mas realmente essa coisa do roubo, do assassinato, das fugas, e quando aparecia um personagem novo, os dois tinham que explicar tudo que estava acontecendo de novo, então assim, eu já tinha ouvido aquela explicação umas 3 vezes, já estava cansada de ouvir sempre a mesma coisa, então acabou sendo um pouco cansativo, mesmo sendo um livro com menos de 300 páginas, tá? Ele tem 279 páginas, e até menos, não sei. Então assim, por mais que ele seja um livro curto, ficou cansativo e não teve tanto romance de época quanto eu queria. E é isso, 3 estrelas e 4,5 estrelas. Foi bom ter feito essas 2 leituras nesse fim de semana, inclusive eu passei a semana inteira sem ler, porque eu tava focada aqui em terminar de arrumar o quarto, então foi bom ter feito essas 2 leiturinhas aí, eu espero que as próximas sejam melhores. Eu tô inclusive com outro livro dessa autora pra ler ali, eu não sei se ela tem esse mesmo padrão de escrita pra todas as histórias, né, se vai acontecer alguma coisa assim grandiosa, um assalto, um assassinato no próximo livro também. Eu espero que não. Eu espero que seja um pouco diferente e que eu conheça um pouco melhor os personagens. Vamos ver se eu vou ter coragem de ler esse outro livro tão cedo, porque esse aqui realmente me deixou meio assim com o pé atrás para conhecer as outras histórias da autora. Diferente de Por um Corredor Escuro, que me deixou muito animada para ler outros livros da autora. Inclusive vários deles têm adaptações, então se eu não conseguir ali achar os livros, eu vou assistir os filmes mesmo. Não sei se tem só filme ou se tem série. Enfim, este foi o vlog de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Me diz aqui se você já leu algum desses 2 livros e o que você achou de cada um deles, se você concorda ou discorda de mim. Se discordar, tá tudo certo. E se você conhece algum livro assim, nessa mesma vibe, pode me indicar aqui nos comentários também. A gente aproveita para transformar esses comentários em uma grande lista de indicações de leitura para quem estiver assistindo aqui. Antes de sair desse vídeo, por favor, não se esqueça de deixar o seu like. Se você não for inscrito ainda, se inscreve, ativa as notificações. Confere aqui também alguns links que eu vou deixar no box de descrição com algumas formas que você pode apoiar o canal. É isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê em um próximo vídeo. E tchau!